Pois então, se existe alguma espécie de animal no mundo que me faz pensar na insignificância humana e na maneira de como nos percebemos perante outros animais, são os felinos. Tão belos e glamurosos com sua desenvoltura e charme em sua maneira de ser e existir, os felinos são criaturas reverenciadas não só por nós meros mortais, mas também em toda a história e em suas relações perante o mundo em que vivemos. Principalmente quando descobrimos que a nossa relação com esses animais se deu início naquilo que buscamos manter o controle ou estabilidade no nosso meio, perante as pragas dos roedores dos quais os gatos tinham e têm a habilidade de caçá-los. Por mais que os gatos nos percebem como criaturas inferiores perante a eles, é cômodo para esses felinos conviverem conosco, pois essa troca equivalente entre o vínculo que possuímos com os gatos em relação ao conforto da nossa casa e a disponibilidade de alimento e a distração do seu tédio mostra que indiretamente somos os seus servos. Mesmo que parte de nós já saibamos disso, nos deixamos levar pela atitude dessas amadas criaturas. Mas no que diz respeito em sua personalidade, percebo que para quem gosta de felinos e tem uma certa identificação por esses animais, apresentam um comportamento que pode se assimilar às atitudes dos gatos. Tédio, apatia, independência, autonomia, desdém, vaidade, melancolia. Mesmo que isso não seja uma regra, mas que podemos nos sentir atraídos não só por sua beleza, mas também por esse combo de atitudes que nos deixam hipnotizados. Obviamente que isso é apenas uma comparação do que percebemos socialmente na relação que desenvolvemos com os gatos. A cultura como um todo também explora questões que envolvem esses felinos e que costuma ser muito conveniente comparar a nossa forma de pensar com a de um gato, por exemplo. O maior exemplo que temos atualmente é o Garfield. Criado por Tim Davis, Garfield é um gato e personagem de uma das tirinhas mais famosas da história, sendo publicado em mais de 2.500 jornais no mundo todo, perdendo apenas para Peanuts. Nessas tirinhas, conhecemos a rotina preguiçosa do gato, do cão Odd e do dono de ambos, o cartunista John Arbuckle. Acho que é assim que pronuncia. A maneira de como Garfield pensa vai muito de encontro com aquilo que julgamos nas pessoas e percebemos a primeiro momento, pois a sua posição de superioridade expõe uma visão que coloca a humanidade como criaturas inferiores e insignificantes, o que em partes não deixa de ser uma verdade. Principalmente quando achamos que somos as únicas criaturas vivas em um lugar tão grande quanto a imensidão do universo, mas parando para pensar, será que realmente pensamos dessa maneira ou fomos manipulados por eles a pensar dessa forma? Mas antes de mostrar as garrinhas, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para apoiar este gato solitário, pois é de graça, você não paga nenhum imposto por isso e vai estar me dando uma força enorme a crescer cada vez mais aqui no YouTube e a trazer conteúdos legais para vocês. E também me sigam no meu perfil do Instagram, aliás, nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Aliás, algo que também quero deixar aqui são links de obras com temáticas sobre gatos que você pode estar adquirindo na Amazon e me dando uma força de uma maneira indireta também, certo? Sem mais delongas, então vamos adiante. Algo que é interessante de se dizer é que sim, os felinos são muito mais independentes do que os cães. Mesmo que na atual era em que vivemos, nós somos o seu meio de desestresse, pois assim como as pessoas que somos, buscamos uma válvula de escape para fugir da realidade e ter um momento de deleite com coisas que nos distraiam da nossa rotina torturosa na corrida por algo que muitas vezes nem mesmo sabemos pelo que é. Porém, os gatos nos usam dessa mesma forma também. De certo modo, mesmo que seja uma comparação sarcástica, a noção desse desestresse também pode estar relacionado ao seu afeto e identificação que os gatos desenvolvem conosco. Não funciona de maneira gratuita como se pensa que pode ser, porque isso descreve o nosso vínculo com o felino e como ele se desenvolve conforme o tempo passa. E isso vai ganhando formas de maneiras criativas que se renovam conforme os anos passam e sua maioridade vai chegando, porque sim, da mesma maneira que os humanos, os gatos também amadurecem, tanto na forma de pensar como de agir. Na verdade, nem todos, né? Mas enfim. Vendo isso de uma maneira comparativa com os humanos, essa maturidade ganha forma conforme a rotina vai se formando e com o passar dos dias, isso se adapta com relação ao humano que está em sua presença. E com o tempo, humano e gato se descobrem como criaturas que buscam desenvolver um vínculo em que um tem a função de servir e o outro a de agraciar. E claro, isso já está bem explicado a função de quem é quem aqui. Mas se pararmos para pensar um pouco, além de ser cômodo para os gatos conviver com os humanos,
Será que também não é um meio de eles manipularem nossos pensamentos conforme o que eles querem que a gente pense sobre as demais pessoas em nossa volta? O ser humano que é servo de um gato ou mais tem uma percepção social e uma visão crítica muito peculiar e específica das outras pessoas. Pensamentos esses que, mesmo que não sejam ditos ou expressos como elas gostariam, mas guardam para si e pensam sozinhas aquilo que elas acham dessas pessoas. A maneira como se vestem, o jeito de falar, as opiniões e como elas pensam aquilo e a maneira como consomem, pensamentos que construímos e percepções que criamos em nossa mente, que jamais compartilharíamos com alguém que não seja da nossa confiança. Claro que isso não é algo generalista de se afirmar, mas sabemos o que pensamos no nosso íntimo sobre certas pessoas, principalmente daquelas que precisamos conviver durante nossas rotinas infinitas que fazem parte do nosso karma social, o trabalho. O ambiente onde mais se misturam diversidades de pensamentos e de como cada um pensa, e de como cada um busca viver a sua vida da melhor maneira possível, ou até mesmo da pior. E é também onde precisamos aprender a conviver com isso. Não porque queremos, mas muitas vezes porque precisamos. Pessoas com pensamentos controversos, com opiniões duvidosas, com percepções erradas e ainda assim precisamos aprender a conviver com isso, mesmo que no nosso íntimo temos repulsa dessas mesmas pessoas. E quando falo repulsa, é exatamente aquele sentimento de você não suportar alguém pelo que ela é em suas atitudes, mas mesmo assim ter que engolir o ranço que sente de alguém por saber que você precisa dividir o mesmo lugar pela mesma necessidade, sobreviver. Além de se ter essa mesma visão, também apresentamos atitudes que nos fazem entrar em uma espécie de frenesi de ansiedade. Da mesma maneira que os gatos apresentam, pois os mesmos demonstram tais atitudes com os seus impulsos de correr constantemente, buscando extravasar suas incontinências enérgicas ou impulsivas de externalizar esse sentimento que, para nós, não funciona da mesma maneira. E é onde buscamos fazer um pouco isso nas academias, ou em artes marciais, ou mesmo em uma corrida ou uma caminhada, dirigindo nossa descarga para algo saudável, entre aspas. Muitas vezes mascarado daquela vontade de abrir alguém no meio, só para ver o que acontece ou mesmo para sanar a nossa vontade, independentemente do que ela seja, pois não podemos perder o nosso réu primário. Se é que alguns já não perderam, né? A verdade é que o ser humano é mais animalesco e selvagem do que qualquer animal possa ser, e isso já está estampado na história da maneira mais cruel e real possível. Desde o início dos tempos percebemos que essa vontade e esse desejo de domínio e expansão se relaciona tanto com os animais que nem nos damos conta de que, mesmo estando no topo da cadeia alimentar, existem criaturas que nos julgam apenas no olhar firme e aterrador que possuem e que falam mais do que poderiam se expressar em palavras. A verdade é que sim, somos julgados por aqueles que chamamos de animais, mas que na verdade esquecemos que fazemos parte deles, pensando ser melhor por sermos considerados humanos. Mas onde está a humanidade que se precisa ter quando, no momento em que mais se precisa dela, esquecemos para que serve e nos deixamos levar pelas nossas obsessões e impulsos, tanto de vida quanto de morte, e sem pensar nas suas consequências? Pois quando o homem criou a bomba, Albert Einstein sabia que um rato jamais iria construir uma ratoeira. Bom galera, eu sou apaixonado por felinos também, assim como muitas pessoas também são, e esse vídeo foi apenas uma breve analogia sobre como nós, os animais que pensam que dominam o mundo, na verdade são mais julgados pela fauna, principalmente pelas criaturas que já atingiram a sua própria iluminação, que são os gatos, e nem mesmo nos damos conta de que a gente é tão insignificante perante essas criaturas maravilhosas que elas são. Mas qual é o seu animal de estimação preferido? Mesmo eu gostando de gatos, também gosto de outros animais, independente de qual seja. O importante é a gente saber respeitar as preferências das pessoas e trocar opiniões sobre isso. Então deixem nos comentários qual é o seu, deixem suas percepções, falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. Lembrando pessoal que deixarei links de obras sobre o assunto do vídeo aqui para vocês estarem adquirindo, e dessa maneira ajuda o meu canal a crescer cada vez mais, certo galera? E antes tem mais esses dois vídeos aqui para vocês, um que é sobre a diferença entre suspense, horror e terror, e outro que é sobre dicas de leitura sobre vampiros, e esse outro que o canal também está recomendando para vocês, tá? Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima, beijo bela, abraço fera e tchau. Miau.